Olá pessoal, tudo bem? Depois de um tempão eu resolvi voltar a gravar alguns vídeos. Esse está sendo o primeiro de uma nova série, onde eu vou abordar vários tópicos, vários assuntos referente à proposta do Instituto Mahatma para esse ano 2018. Tem muita coisa diferente acontecendo já a partir do ano passado, e hoje a gente vai começar a dar mais ênfase a isso, criando situações práticas, fáceis, situações objetivas, para estimular as pessoas a observarem seus comportamentos, melhorando a cada dia, né? Revendo conceitos, revendo memórias relacionadas à educação, cultura, comportamento, que de repente ficou e está meio perdido no meio desse tumulto, né, vivencial, e as pessoas não prestam muito atenção nisso no dia a dia e perdem muita qualidade existencial, obviamente, qualidade de vida, simplesmente por não entenderem de uma forma direta e objetiva, ou não conhecerem formas práticas para poderem utilizar no seu dia a dia técnicas, propostas, ferramentas que vão trazer muito estímulo, muita motivação, vamos dizer assim, para que as pessoas tenham uma forma de viver um tanto mais equilibrada, mais saudável, consigo próprio e com o meio. A abordagem de hoje vai mexer um pouco com as pessoas. Eu uso essas técnicas, esse linguajar, para quem já esteve aqui fazendo terapia pessoal comigo, no meu trabalho de coaching, né? Já conhece. Eu uso essa linguagem, é óbvio, personalizada, dependendo de cada um. Você dá mais ênfase a um tópico e menos ao outro, mas, enfim, de uma forma generalizada, a abordagem principal de toda essa nova etapa, ou esse novo processo, vai ser o apaixonamento, que eu venho, tem vídeo gravado, eu venho trabalhando muito isso. A amorosidade também vem trabalhando bastante, né? Estimulando as pessoas a começarem a entender melhor como é que funciona a inter-relação dela com ela mesma. O que é que está escondido lá dentro dela, que ela ainda não conseguiu descobrir, e, de repente, a hora que o estupim é aceso, o negócio começa a tomar um rumo onde alguns comentários, por exemplo, de clientes fazem referência a: nossa, eu mudei de vida. Ninguém precisa mudar nada, né? De uma certa forma. De repente, descobrir algo dentro de si que está lá adormecido, quietinho, nunca foi usado, ou se é usado de uma forma espontânea, muito pouco. E se isso for colocado com mais ênfase, para e passo, ao teu dia a dia, na relação de você com você, na relação de você com o meio, realmente vai existir a possibilidade de uma nova forma de encarar a tua existência com mais objetividade, mais equilíbrio, e você começa a entender o diferencial entre existir e viver, que isso é
impressionante, mas tem muitas pessoas que não têm a menor ideia com relação a esse diferencial. Né? Existir qualquer pedra, árvore, bichinho, borboleta, né? O mar, os rios, o planeta, existe de uma forma geral. Agora, vivenciar essa existência e passar, de uma certa forma, a entender a realidade do que é viver, não biologicamente, mas a nível de comportamento, a nível de justificar o porquê você existe, para que você existe, e estimular uma situação onde você começa a pensar no legado que você vai deixar após o seu desencarne. Ninguém pensa nisso. Né? E os grandes homens, né, as grandes figuras que interferiram na nossa educação, na nossa cultura, se destacaram no meio social, conseguiram isso por terem deixado legado. Então, porque, de repente, as pessoas passam por uma existência numa encarnação terrena e são esquecidas. Totalmente esquecidas. Ah, você lembra do fulano? Não sei o quê. Não. Quem é fulano? Nossa, vivia junto com a gente, não sei o quê. Mas passou pela vida de uma forma tão inexpressiva que as pessoas não deram tanta importância, as pessoas não lembram, né, de algo que ela tenha produzido para si próprio e que repercutiu no meio, na sociedade, né, como algo importante, a ponto dessa pessoa, deixando um legado, passa a ser lembrada como alguém que interferiu de uma forma positiva ou não, né, nesse conjunto existencial, né, humano. Então, a abordagem que eu faço a respeito do apaixonamento, amorosidade, tem um contexto aí que caminha para e passo com a odiosidade. É uma palavra que eu inventei, de repente, para combinar com amorosidade, e que ela é muito mais influente e interferente no dia a dia das pessoas do que a amorosidade. Estimulada pelo consciente coletivo, estimulada por sistemas que de alguma forma, criam comandos coletivos para que o ser humano produza situações embaraçosas, produza situações de caos, para que a energia biológica seja usada para produzir algo que é usado pelo sistema, pelo consciente coletivo ou pelo planeta, de uma forma totalmente invertida do que nós temos como necessidade biológica, fisiológica, psicoespiritual, de nos mantermos equilibrados aqui. Então, eu costumo dizer para as pessoas, né? Não fica muito preocupado em produzir alguma coisa conceitualmente ligado ao bem e ao mal. Se preocupe em ser equilibrado. Na maioria das vezes, ou se não, 95% ou mais por cento do que a gente produz de energia para automanutenção tem uma descompensação absurda, né? O pessoal pensa no positivo, 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 e o equilíbrio, que é o mais importante, as pessoas não dão muita importância. Mas, enfim, nós somos fadados por esse comando que age muito de forma subliminar, estimula muito o ser humano de uma forma subliminar a produzir lixo energético. Por quê? O planeta vive de lixo energético, o descarte que não serve para o nosso equilíbrio magnetoelétrico, para o nosso equilíbrio biológico, que é descartado, o planeta usa. A nível comportamental, a nível psicológico, a nível psicoespiritual, todo o lixo que a gente produz, usando para produzir esse lixo até uma energia equilibrada, que é uma energia produzida biologicamente, com um certo equilíbrio, né? Que cria situações
de estimular o ser humano a ir buscar, ou de uma forma espontânea, ou de uma forma induzida, um equilíbrio, é uma energia que sobra do que a gente não reutiliza, do que o nosso sistema produz, para manter um ser humano existencialmente saudável, que é descartado, lixo, é usado pelo consciente coletivo e usado pelo sistema. Ele se alimenta de tudo que a gente faz em desequilíbrio, em choque com nossa necessidade de saúde, né? Fisiológica, biológica, psicoespiritual, comportamental. Isso vai para o sistema. É muito bom que isso aconteça, porque alguém está usando o lixo que a gente descarta. Só que existe uma exigência por trás disso, né? Quanto mais o ser inteligente, quanto mais o ser biológico produzir lixo, mais sustentado, mais resistente, mais autoritário se mantém o sistema. Então, ele estimula o ser humano a produzir lixo, a produzir distorções, a produzir descompensações, para ele se manter dominante. E o ser humano, na realidade, faz isso, né? Estimulado pela mídia, estimulado por conceitos, de uma certa forma, ultrapassados, né? Preconceito já que deveria ser descartado e se mantém. Aí o que acontece? O ser humano passa a agir e reagir em função dessa força, desse poder do sistema, para produzir caos. O ser humano é um expert em produção de caos. O ser humano carrega uma energia para criar odiosidade absurda, estimulada por uma situação que o usa como um gerador de energia com ódio. O ser humano é muito odioso. Até aquele ser humano que planta, que fala, que diz, que propaga o amor, né, o respeito e tudo mais, por trás disso está trazendo o ódio. O ódio, de uma certa forma, que não é considerado como algo de quem pensa desta forma. Não, eu sou uma pessoa boa, eu só desejo coisas boas, eu adoro meu semelhante, minhas familiares e não sei o quê. Só que quando existe uma contrapartida, onde essa pessoa se depara com alguém que não pensa igual a ela, ou não tem como princípios, né, propagar ou agir de uma forma organizada, e por trás disso vem a amorosidade, tem que vir, ele se coloca numa posição de odioso. Ele discrimina. Quer dizer, ele não faz aquilo por si só. Ele faz aquilo, de uma certa forma, estimulado por uma situação conceitual, religiosa, por medo, por impulsividade, por desequilíbrio emocional. E se alguém não estiver compartilhando com ele dessa ideia, ele odeia a pessoa. Imagina, que é isso? Como se ele, de alguma forma, fosse um ditador da amorosidade. E ele estimula o desequilíbrio que produz o ódio. A odiosidade, ela vem pendurada no gancho da amorosidade. É o que a gente mais usa hoje, é a idiosidade. Mas como que você está falando isso? Imagina, isso não tem cabimento. Onde é que você foi buscar isso? O ódio, eu não carrego o ódio. A odiosidade é usada 24 horas por dia e as pessoas não percebem. E ela cria uma situação de descompensação pessoal que acaba gerando um conflito no meio, porque isso fica registrado no campo áurico da pessoa, e aonde ela vai, mesmo ela se comportando, usando uma máscara
com pseudo-equilíbrio, ela vai gerar aquilo que ela começou a trabalhar, a produzir, a partir do momento que ela acorda e levanta da cama e bate com o pé, não, com o dedo no pé da cama e amaldiçoa a cama, amaldiçoa o dedo que vai criar aquela dor, amaldiçoa o momento, como já se viu essa cama andando na minha frente a essa hora, inverte todos os processos e começa a criar uma energia de odiosidade, que é o começo, acendeu o estupim. E esse estupim, ele é sem vergonha, porque ele caminha sem encontrar uma bomba para explodir, onde a pessoa vai vomitar toda essa energia incompatível, desequilibrada, ou vomitaria, mas não chega, esse estupim vai sendo alimentado cada vez mais por processos semelhantes. A partir de então, a pessoa vai para o banheiro tomar seu banho, e aí o sabonete cai na mão uma vez, duas vezes, três vezes, e a pessoa começa a odiar o sabonete porque caiu da mão, e começa a amaldiçoar a mão, que não está conseguindo segurar direito o sabonete, e aí ela vai abaixar para pegar o sabonete e vai dar uma escorregada, ou vai bater a cabeça no box, e ela começa a odiar a parede, e começa a entrar num conflito entre a amorosidade e a odiosidade, onde o ódio predomina, porque a partir de então, quando ela terminar o banho e já criou uma situação de animosidade, ela vai se enxugar e vai acontecer alguma coisa que vai estimular ela a criar uma situação de ódio. Né? E ela vai escolher uma roupa bonita para vestir, para ir trabalhar, para passear, e aí, de repente ela pega uma roupa que ela gostaria de vestir naquele momento e a roupa está sem um botão ou está mal passada, aí ela começa a odiar porque a roupa está mal passada e ela vai ter que escolher outra e não aquela, né? E as situações vão se multiplicando e vai chegando num ponto que a pessoa está pilhada, ela já sai de casa pilhada, com um padrão vibracional desequilibrado, de odiosidade, que vai estimular ela a brigar no trânsito, que vai estimular ela a xingar pessoas que nem diz respeito a ela, simplesmente porque as pessoas estão se apresentando, falando ou se comportando de uma forma diferente da dela. Crítica, amaldiçoamento. Imagina, aí vai ler o jornal e vai amaldiçoar a política, e vai amaldiçoar a situação do país, e vai amaldiçoar. E isso toma um rumo descontrolável, que faz com que ela realmente assuma um papel de gerador de caos. No lugar dela brecar o processo e evitar de entrar no caos, ou ser uma criadora do caos, saindo para fora e assistindo aquilo de fora, para poder analisar e pensar a respeito. Espera, isso não me diz respeito. Eu não quero isso. Por que eu estou me envolvendo com isso? Por que eu vou ser mais um dentro do caos? Eu não quero caos. Não, ela está no meio da fumaça. Se ela der o break, se ela criar uma situação de brecar o processo, sair fora e assistir esse processo de fora, ela vai ter condições de repente, até decidir, volto lá, eu poderia fazer alguma coisa para encerrar esse caos? Não. Se eu for lá no meio, eu vou ser mais um dentro do caos. Vai fazer diferença para o caos? Um a mais, um ser pensante, quando pensa, né? Um ser biológico que fornece uma energia muito boa, porém essa energia alimenta uma situação de desequilíbrio. Não vou entrar lá de novo. Então, aí começa a tomar uma atitude para encerrar o assunto caos dentro do seu comando, do seu domínio. Não faz. Não consegue entender uma forma de comandar isso para evitar que ele seja um produtor de caos ou um alimentador do caos. A odiosidade é tão intensa que, se ela olha no espelho e vê uma espinhinha no cantinho do nariz, no rosto,
No lugar de ela criar uma situação de foco para corrigir aquilo que está se apresentando como incômodo, ela começa a odiar a espinha. Maldita espinha que nasceu no meu rosto. Ela cria um foco, transformando essa espinha num satélite de registros de energia de ódio. Ela cria um elementar para tomar conta dessa espinha, para ela continuar lá, porque ela virou um satélite de estímulo de odiosidade a cada momento que ela vai olhar aquela espinha. Ela vai ficar irritada, ela vai odiar a espinha. E como é que faz o resto? Imagina uma espinha. Começa aí, começa com coisas pequenas. Começa com a colherinha que caiu na cozinha. Começa com aquela, na hora de pôr o leite que espirrou um pouquinho na roupa, e aquele negócio começa a crescer, aquela loucura começa. E a pessoa considera isso como normal, faz parte do dia a dia, imagina. Todo mundo é assim. E por que você tem que ser igual a todo mundo? Não, mas isso é normal para o ser humano. Normal para que tipo de ser humano? Um ser humano que tem personalidade, que se autogere ou comandado. Ou um ser humano robótico, ou um ser humano altamente produtor de energias biológicas para alimentar um sistema que o mantém, de uma certa forma, parcialmente confortável, para que ele não preste atenção nessa situação que ele é estimulado a se envolver e continue produzindo caos, continue produzindo desequilíbrio. Como é que você corrige isso? Trabalhando apaixonamento, amorosidade, que é muito importante. O respeito pelo outro parte do quanto você se respeita. O equilíbrio do meio depende do quanto existe de equilíbrio na aura de quem convive nesse meio. Se você tem um conjunto de auras contaminadas, desequilibradas, que estão justapostas a um corpo biológico, cujo comando consciencial é um produtor de caos, você vai provocar, ou vai produzir, ou vai propagar caos. Isso vira uma bola de neve porque as pessoas perdem o controle, talvez até por ignorância, por não conhecer como é que trabalhar, como é trabalhar com isso. Né? E você se sente igual. Não, imagina. Está tudo bem, está tudo normal, todo mundo faz isso. Sempre funcionou assim, por que eu vou mudar? Sempre funcionou assim, como? Está confortável? Tá bom? Não, poderia ser melhor. Eu corro atrás de buscar alguma coisa para eu me tornar melhor. Eu corro atrás de eu buscar uma informação ou um alguém, encarnado, desencarnado, físico, espiritual, que me dê uma luz para me encontrar mais de mim, mais... Vocês sabiam que a palavra mudar incomoda muitas pessoas, né? Porque, de repente, existe toda uma situação de conflito com relação a deixar de ser aquilo que é para passar a ser um outro alguém, em função da necessidade de mudar. E, na realidade, isso não existe. Ninguém vai mudar. Existe todo um conceito estrutural para você estar sendo quem você é, para você ser quem você é. Só que existe um complemento que você não conhece, que é você com você. Que a hora que você descobre, você percebe que não tem que mudar nada. Você precisa conversar mais com você. Participar mais de você. O ser humano faz falta para si próprio. O ser humano é muito para fora. O ser humano é um pedinte, é um esmoleiro. O ser humano não busca dentro de si o potencial que está lá guardado, quietinho, doidinho para começar
a agir, e ele não abre a porta para que isso aconteça, onde ele vai descobrir um lado dele que, complementando com aquilo que ele é, e acha que é razoável, mas ele busca fora uma forma de ser melhor, esse complemento cria uma situação de transformá-lo em alguém melhor a nível existencial e despertá-lo para que ele perceba que a vida está pronta para ser assumida. Onde ele percebe que existir é muito fácil, é muito comum. É só continuar vivo, biologicamente. Você continua existindo. E desfrutar disso, começar a perceber o quanto isso pode te trazer de satisfação, de felicidade, de autorrespeito. Onde você começa a desfrutar de uma vida que te dá prazer de continuar vivendo, te dá tesão de viver, que de repente te coloca numa situação, numa posição de você querer continuar vivo, porque está sendo ótimo, maravilhoso. Você goza a vida em vários sentidos. E eu como terapeuta, tendo muitas pessoas, estou acostumado e não aguento mais. Eu quero morrer. Eu não aguento mais viver. Quer dizer, como se ela estivesse vivendo, como se a pessoa estivesse vivendo. Não. A expressão correta seria: eu não aguento mais existir. Por quê? De repente, ela não consegue perceber que se ela continuar produzindo caos, se ela continuar alimentando situações de propagação de energia que estimulam caos coletivo, ela vai ter vontade de fugir daqui mesmo. Até interferindo de uma forma psicológica, ou impulsiva, ou emocional. Nesse processo existencial que, de repente, tem como objetivo transformar o ser humano num ser vivente com tesão, com satisfação, né? com felicidades, momentos felizes que, somados, vão construir uma felicidade, e ela vai ter um puta prazer em viver, porque ela vai produzir muito equilibradamente uma situação de passar a viver, a vivenciar a sua existência de verdade. E aí ela passa a criar uma possibilidade de deixar um legado. Ó, já falei pra caramba, eu acho que depois de tanto tempo vocês não vão ter muito saco de continuar me ouvindo, né? Mas eu vou continuar esse vídeo mais para frente. A gente vai falar um pouco mais a respeito disso. E vocês aguardem novidades para esse ano a respeito do trabalho que nós vamos desenvolver aqui dentro. Né? Workshop em terapia. Eu não sei se alguém já usou esse termo. Se usou, me desculpem, mas estou copiando, tá? Eu vou fazer alguns workshop terapia junto com um colega que também é formador de opinião, o professor Rodrigo, criando situações de mostrar ferramentas, mostrar algo simples para as pessoas começarem a usar no dia a dia e descobrir, porra, encontrei a minha porta para mim começar a observar que depois dela existem situações que me transformarão num ser vivente e não só existente. Depois eu falo mais, tá bom? Abertura da nova fase do Instituto Mahat e da minha nova fase. Vou começar a gravar outros vídeos. Pensem um pouquinho nisso que eu falei. Tenha um pouco de paciência. Puta, esse velho careca enche o saco. Caceta. Mas comece a prestar atenção no seu dia a dia. Vê o quanto você alimenta a odiosidade. Na hora que você morde a língua, você está gerando um desequilíbrio. A hora que você passa num radar e percebe que ele te pegou e vai te multar, filha da puta do radar, bibalão! Odiosidade. Ô, bem, acabou o gás.
Vai buscar gás para mim, pede gás. Que não sei... Ora, você não percebeu que ia acabar o gás? De repente não tem o reloginho, né? Eu vou acabar. Odiosidade. Tá tomando banho, termina a força, a água começa a ficar gelada. Filha da puta! Gelada, eletropau! Odiosidade. Vamos pensar, pessoal? Ó, tchau, tchau. Beijo e abraço para vocês. Depois eu continuo. Tchau, tchau, tchau.